Fala galera, aqui é o Rui, bem-vindo de volta ao Aprenda Qualquer Coisa. E hoje a gente vai falar aqui de um tópico super, talvez aleatório, talvez muito diferente do que vocês estão acostumados e que vocês esperariam. Mas eu acho que é um tópico que é muito importante, tanto para o vestibular quanto para a vida. Em termos de, sei lá, você construir a sua mentalidade e isso vai, de certa forma, indiretamente, afetar os resultados que você tem aí na sua nota da prova e como que você estuda também, beleza? Então esse tópico aqui que é muito importante é o poder, que eu acabei chamando de poder do poder, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que você deveria entender e buscar na sua vida. E quando eu falo de poder, a busca pelo poder, né, aquela frase que parece tão terrível, na verdade aqui eu vou mudar de contexto, porque eu não estou falando de busca sobre o poder de, sei lá, dinheiro, fama, sucesso, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de um poder que tem a ver com possibilidades, que é o sentido da palavra. Quando você fala eu posso, né, vem do verbo poder. Então, a gente está falando de possibilidades da sua vida, daquilo que você pode alcançar, daquilo que você pode ser. Porque, e eu resolvi falar disso aqui porque eu sinto, e eu leio, e eu vejo, e eu ouço que a maioria dos alunos, dos estudantes, ainda vivem uma vida muito limitada. Tem uma mentalidade tão limitada, tanto por causa da realidade que você vive, talvez pela sua criação, talvez, sei lá, porque ninguém nunca falou sobre isso, ou você nunca pensou sobre isso, mas a vida é uma vida de possibilidades. E quando você fala que você tem, sei lá, medo de errar, quando você fala que matemática é difícil ou que não é para você, quando você fala que não dá tempo de passar no vestibular, basicamente o que você está fazendo é cortando as possibilidades no meio. Você está falando que na sua vida não é possível acontecer coisa X ou coisa Y. E isso é terrível, cara. Sabe por que é terrível? Porque a vida, sei lá, é um Kinder Ovo. É um negócio que a gente não entende que pode acontecer de tudo. Pode tanto acontecer coisas ruins, quanto acontecer coisas boas. Você pode simplesmente estar andando na rua e ser atropelado e morrer. Assim como você pode simplesmente, sei lá, ganhar na loteria do dia para noite. Ou sei lá, ter uma ideia maravilhosa na sua cabeça e você criar uma nova rede social e ficar milionário, né? Então pode acontecer tanto coisas ruins quanto coisas boas. E a gente não tem tanto controle sobre isso. Não é que a gente não tem tanto controle. A gente não pode limitar a nossa realidade simplesmente com aquilo que a gente acha que ela é. Simplesmente com aquilo que a gente acha que a gente entende do mundo. Porque a gente não entende porcaria nenhuma, né? Então esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai falar mais sobre isso, eu não quero me estender muito aqui na introdução. Se você tiver interesse nisso, né, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e comentário. E se vocês se interessarem por temas mais desse naipe aqui, deixem nos comentários, falem que vocês gostaram, falem que vocês queriam mais coisas assim, tá bom? E também não se esqueçam de entrar no Discord para participar da nossa rede de estudantes. Então o link está aqui abaixo. E se você quiser aprender mais sobre aprendizado no geral, estudos, se você quiser aí mudar sua mente, a forma como você pensa nos estudos, tenta conhecer o meu curso Gabaritei, o link está aqui na descrição, a turma de 2021 está aberta, né? Você pode fazer o curso agora, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, beleza? Então é isso. Ó, quando a gente fala de poder, eu acho que uma das grandes frases que vem à cabeça é aquela lá, querer é poder. Então quando você quer muito alguma coisa, geralmente você gera possibilidade para a sua vida. Quanto mais você quer, quanto mais intenso é o seu desejo por algo, mais fácil fica de você aumentar a possibilidade de você conseguir aquela coisa. E é basicamente dessa forma que a gente consegue tudo que a gente quer. Se você quiser de verdade, se você tiver o desejo de fazer algo, de conquistar algo, de mudar, você vai conseguir. Mas tudo depende do tamanho do seu desejo. A maioria das pessoas fala assim, mas eu quero aprender matemática, só que é da boca para fora. Por que é da boca para fora? Porque quando eu pergunto assim para a pessoa, quantos exercícios você fez? Geralmente a pessoa que tem dificuldade em matemática, ou dificuldade em estudos, alguma coisa, geralmente ela não faz nada. Você pergunta, quantos exercícios ela fez? Aí ela vai te falar assim, eu fiz 3 exercícios. 3, cara, 3 não dá para começar, 3 não dá para entender, 3 não dá para brincar. Tem que fazer 300, tem que fazer 1000, 1500, 3000 exercícios. Então a pessoa que ela quer, ela realmente vai atrás. Se você está com uma dificuldade na cabeça e você não consegue fazer alguma coisa, você vai atrás até conseguir. Não existe limite, não existe número, não existe muito, não existe pouco, não existe nada disso. A pessoa que quer fazer alguma coisa, ela dá um jeito. E se você não está dando um jeito ainda, é porque você não quer. Você está se limitando. E como que você faz para quebrar esse limitador? Como que você faz para mudar isso daí? A grande questão está justamente naquela frase, querer é poder. Porque o contrário de desejo, de querer, é o quê? É o medo.
Então, enquanto você viver uma realidade onde você tem medo das coisas acontecerem, medo de tudo dar errado, medo de não passar no vestibular, quando você ficar com esse papinho meio trouxa, cara, o que vai acontecer? Você vai sempre viver uma vida de impossibilidades, você vai sempre viver uma vida onde você está limitado a se manter vivendo aquilo que você está vivendo. Ou pior ainda, você vai viver sempre os seus medos. Tem medo de não aprender matemática? Cara, você nunca vai aprender matemática. Você vai viver aquilo que você está vivendo. Você está com medo de não passar no vestibular? Cara, você não vai passar. E aí, você vai continuar vivendo essa realidade de medo. Então ela vai alimentando o seu próprio medo, vai criando a realidade de medo e você vai vivendo esse medo. Toda a vida de impossibilidades, uma vida limitada, uma vida tosca e medíocre. Então, se você quiser mudar isso daí, você tem que tirar na sua cabeça, você tem que parar de sentir esse lance de medo. E como que você faz isso? Aumentando o desejo. Diminui o medo, aumenta o desejo. Entende aquilo que você tem medo, entende quais são as suas grandes frustrações, entende quais são os seus bloqueios e trabalha nisso. Talvez você pode ir no psicólogo, talvez você possa simplesmente escrever, né? Foi como eu fiz. Teve uma época da minha vida que eu escrevi muito, eu escrevia tudo que eu sentia, tudo que estava me frustrando. Eu ia lá, eu escrevia, eu ia analisando, eu ia atrás daquilo que realmente estava me bloqueando. E acabou dando certo. Mas se você tiver dinheiro, você pode pagar uma terapia que é muito mais prático, talvez. Então você tem que dar um jeito. Tanto aumentar os seus desejos, saber o que você quer de verdade, quanto você eliminar os seus medos. E também é importante você saber uma coisa. A pessoa que quer de tudo, ela está dispersando a energia em vários pontos. Então todos os desejos que você vai ter, se você é uma pessoa que você quer fazer de tudo, você vai querer fazer de tudo muito pouco. Seu desejo vai ser pequeno. Sua possibilidade de alcançar aquilo vai ser pequena. Agora, quando você quer muito alguma coisa, e só uma coisa, ou duas coisas, no máximo, sei lá, você consegue fazer aquilo. De preferência, uma coisa só, né? Então, eu já falei num vídeo aí, faz pouco tempo, sobre isso, como que fazer de tudo não vai te levar a lugar nenhum, né? E agora você pode entender por quê. Porque quando a gente só quer uma coisa, nosso desejo está concentrado, é como se você pegasse uma lupa e você concentrasse os raios lá do sol em um só ponto. A luz do sol em si ela não vai fazer nada pegar fogo sozinha. Raramente vai fazer, a não ser que seja no verão, no governo do Bolsonaro. Enfim, aí quando você concentra ela num ponto, aquele ponto pega fogo, porque você está concentrando o poder do raio solar. Mesma coisa quando você fala de desejo. Quando você deseja só uma coisa, você só está pensando naquilo, você fica o dia inteiro querendo aquilo, pensando sobre aquilo, planejando aquele negócio, naturalmente ele acontece. E na minha vida, eu estou falando isso porque é concreto para mim. Todas as coisas que eu conquistei, para mim, foram coisas que eu conquistei por esse processo. Aumentar o desejo ao máximo, fazer só aquela coisa, me concentrar em fazer aquilo e principalmente imaginar, visualizar as possibilidades, a realidade que eu poderia estar vivendo se eu continuasse naquele processo. Então, por exemplo, uma coisa também que me ajuda muito é ser ruim no negócio. Quando eu sou ruim em alguma coisa, quando eu vejo que a minha vida está limitada por alguma coisa, geralmente isso me incomoda. E é aí que eu vou atrás, e é aí que gera o desejo. Então, por exemplo, quando eu era moleque, todos meus amigos tocavam violão, todos meus amigos tocavam guitarra, bateria, alguma coisa. E eu não conseguia tocar nada. Eu não ouvia música. Literalmente, eu não ouvia música, não tinha interesse em banda, não tinha interesse em ficar ouvindo música. E quando eu tinha uns 14 anos que eu comecei a me interessar porque o pessoal começou a tocar. E aí eu não conseguia tocar, cara. Eu pegava o violão e era ridículo. Eu não conseguia segurar uma nota e tocar uma nota. Sei lá, eu tinha algum problema. Como que eu fiz? Eu fiquei incomodado com isso. Eu fiquei tão incomodado que eu fiz o quê? Eu fui lá numa loja, na verdade antes, eu juntei meu dinheiro, né, para comprar um violão de R$80 na época. Que era um violão, tipo, nojento. Era horrível. Eu tenho ele até hoje. Então eu deixei de comer o lanche, eu ganhava tipo R$2, R$3 por dia. Aí eu juntei o dinheiro por 6 meses, sem comer, na escola. Comprei o violão com esse dinheiro que eu juntei. Eu acho que eu vendi um videogame também, mas eu acho que foi pra guitarra, não lembro mais. Enfim, eu juntei o dinheiro para comprar um violão, para eu ficar tocando em casa, sozinho, sem passar vergonha, né, para aprender a tocar. Aí quando eu comprei o violão, eu fazia o quê? Eu tocava 10 horas por dia. Eu literalmente, eu dormia com o violão. Eu tocava o dia inteiro. Desde que eu acordava, eu tocava violão. Comia tocando violão. Eu ia às vezes para a escola com violão, mas não para ficar tocando para os outros. Eu ficava lá no canto estudando violão. Era um negócio louco, porque eu queria aprender de verdade aquele negócio, porque eu queria mudar a possibilidade da minha vida de eu não ser limitado a ser uma pessoa que não consegue tocar um instrumento. E aí eu aprendi, eu gostei, enfim, mudou. Isso também se reflete em diversas outras coisas. Quando eu faço um negócio, geralmente eu quero mergulhar de cabeça.
É porque eu quero muito fazer aquilo lá, é porque eu quero muito aprender. Quando aprendi a tocar piano, quando, sei lá, quando eu comecei o projeto do Aprenda Qualquer Coisa, sempre eu entendi que, cara, você tem que ter um desejo muito grande, você tem que ver as possibilidades que você vai gerar na sua vida, e principalmente você tem que entender, cara, o que está te travando hoje em dia? Isso não te incomoda de nenhuma forma? Porque para mim sempre me incomodou, assim como o lance de não conseguir tocar o violão, eu me incomodava, por exemplo, com a minha aparência, sei lá, com a minha timidez, então eu não conseguia gravar um vídeo desses. E esse incômodo de não conseguir fazer alguma coisa fez com que eu fosse atrás de tentar aprender a gravar um vídeo. Então o que eu fazia? Eu pegava a câmera, eu ligava ela e ficava gravando falando sobre alguma coisa. Aí eu olhava aquele vídeo, eu detestava, ficava nojento, apagava. Aí eu gravava de novo. E eu fiquei fazendo isso. Eu via que não estava dando resultado, eu ia lá e pesquisava sobre oratória. E aí eu vi o vídeo de oratória, eu vi os roteiros das pessoas, eu começava a repetir aquele roteiro para entender como que ela falava, para conseguir explicar. E eu via pessoas explicando, eu tentava entender como que ela fazia para explicar, o que ela estava fazendo, qual que eram as nuances. Então tudo isso não é um negócio assim, o Ryo ele explica muito bem, ele fala muito bem no vídeo, que muita gente vem e fala. Não é um talento, não é um negócio que nasce com você, é um negócio que você cria, que você desenvolve. Então a vida que a gente vive, ela não é uma vida que simplesmente acontece. Tipo, eu nasci nessa situação miserável e eu vou continuar assim. Eu não sou inteligente, eu vou continuar assim. Não, você desenvolve, você cria, você planta e você colhe aquilo que você quer. Então se você quer ser inteligente, você quer passar no vestibular, planta aquilo que você quer, que uma hora você vai colher, entendeu? Então esse é o lance, sei lá, do vídeo de hoje, é um tema bem diferente. Eu espero que você tenha gostado. O tempo do vídeo está acabando porque está chegando em 12 minutos. Então eu vou ficando por aqui, a gente pode continuar um outro dia aí, beleza? Então um abraço e até a próxima.